Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tarso Brandão. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica embaixo da tela do seu vídeo, está escrito inscrever-se. É só clicar e você já estará inscrito, não custa nada, e você estará me ajudando a crescer esse canal. Você também pode estar curtindo, dando seu joinha, também deixando seu comentário ou até mesmo compartilhando esta mensagem através das suas redes sociais, para que essa palavra chegue ao conhecimento de muitas pessoas, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo a este vídeo. Hoje eu quero falar a respeito da passagem que fala sobre o endemoniado gadareno. Essa mensagem é muito conhecida, né? Fala a respeito de um homem que vivia aprisionado por muitos espíritos malignos. Um homem que se feria, vivia pelos cemitérios, vivia isolado, longe da família. As pessoas tinham medo dele, e mesmo aqueles que tentavam de alguma maneira acorrentá-lo, aprisioná-lo, ele ainda assim conseguia se desvencilhar. As pessoas evitavam aquele caminho por causa dele. E o interessante é que quando Jesus chega e muda essa história, as pessoas, ao invés de glorificar, ao invés de se prostrarem ao Senhor Jesus por causa desse grande milagre, por causa dessa grande libertação, as pessoas pedem para que Jesus deixasse aquele lugar. Vamos ler o relato de João Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, versículo de número 1. Vai dizer assim, ó: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias ninguém podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse-lhe: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Então esse endemoniado gadareno, ele vai ter 5 atitudes ali quando encontrou Jesus. A primeira é quando ele viu Jesus ao longe, ele correu para Jesus. A segunda é que ele adorou. A terceira é que ele clamou com grande voz, e você sabe, clamar é orar com intensidade de voz, né? A quarta coisa, né? A quarta coisa, ele falando: Que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Ele reconhece a autoridade e a identidade de Jesus Cristo. E a quinta coisa, ele vai falar: Conjuro-te por Deus que não me atormente. Então, você vê que o demônio correu para Jesus, o demônio reconheceu Jesus, o demônio adorou a Jesus, o demônio clamou, orou a Jesus, né, a Deus, pedindo para não ser atormentado. Isso é muito interessante. Versículo de número 9. E perguntou-lhe, né, Jesus perguntando: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Vamos fazer um parêntese aqui. No versículo 10 ele fala, que ele pede, né, que não envie fora daquela província. Aquela cidade, né, aquela região, era o antigo território dos Amonitas, que era um povo, né, idólatra, feiticeiro, e que praticava muitas oferendas para Satanás. Praticava muitas oferendas, muitos sacrifícios para deuses, né, para Satanás, né? Então, aquela região era uma região territorialmente, né, regida por demônios. E que você sabe, quanto mais autoridade você dá para um demônio, mais ele cresce. Então, aquelas pessoas eram habituadas a cultuar demônios, né? Eram habituadas a oferecer sacrifícios, fazer oferendas. Então, aqueles demônios se acostumaram a dominar aquele lugar. E o pior, as pessoas acostumaram a viver sob o domínio de espíritos imundos. Porque, embora tentaram ali prender aquele homem com grilhões, com cadeias, né? Eles tinham acostumado a viver com aquela situação.
né? Versículo 11: e andava ali pastando um monte, né, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, olha eles rogando novamente, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que não entremos neles. Porque você sabe, né, quando o espírito imundo ele é repreendido, ele é expulso do corpo humano, né, nós o enviamos para o abismo. E ali é um lugar de muito tormento para eles, e é muito difícil deles saírem dali, né? Então, eles já sabendo que Jesus não ia permitir que eles continuassem naquele homem, eles começaram a rogar a Jesus para que Jesus permitisse que eles ficassem, né, possuísse aquela manada de porcos. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiros. Ou seja, por mais que eles pedissem para Jesus livrar eles, né, do abismo, eles acabaram indo para um abismo também, para um despenhadeiro no mar, aqui na minha tradução. Eram quase 2.000 porcos e afogaram-se no mar. Aí olha que interessante, os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram nas cidades e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram, ficaram com grande temor. Mas esse temor aqui, pessoal, está traduzido de uma maneira meio simples. Na verdade, está dizendo que eles estavam com grande medo, com grande pavor. Eles não estavam temendo a Deus, como nós falamos, né? Temer a Deus. Esse temor aqui é o temor de apavoro, de assombro. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes, e o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Aquelas pessoas estavam tão acostumadas a viver sob o domínio dos espíritos imundos, que mesmo eles experimentando, através da vida daquele homem, o poder de Deus, o poder que Jesus tinha, a autoridade que Jesus tinha, eles estavam tão habituados a viverem na miséria, a viverem na desobediência, a viverem sob o domínio de espíritos malignos, que eles não perceberam o grande livramento que Jesus estava fazendo naquele lugar. E assim com muitas pessoas. Às vezes as pessoas vão para Cristo, Jesus liberta elas de alguma coisa, cura, salva, transforma em alguns lugares. E tem pessoas que vivem com esse pensamento, o pensamento no material. Eu perdi amizades, eu perdi dinheiro, eu perdi negócios por causa do Evangelho, eu perdi amizades, as pessoas não querem mais falar comigo porque agora eu sou cristão, porque agora eu sou crente. As pessoas dão um peso maior às coisas naturais, às coisas materiais, às coisas superficiais que não dão ganho, que não traz edificação, que não vai levar ela para a vida eterna. E elas preferem ficar no ostracismo, voltarem a esses lugares de prisão, de tormento, a viverem uma novidade com Cristo. São pessoas que estão acostumadas a viver doentes, porque é muito mais confortável para elas já se acostumaram com isso. O novo de Deus às vezes parece assustar, o novo de Deus parece que é algo assombroso, mas isso é o poder de Deus. Quando as pessoas elas são impactadas, quando essas pessoas veem a magnitude do poder de Deus, elas ficam espantadas. E ao invés de elas adorarem, como esses demônios fizeram, ao invés de elas se prostrarem, a reconhecer a autoridade de Jesus, a rogar a Jesus para continuar com elas preferiram o mesmo caminho dos demônios, de não obedecer. Porque se tem uma coisa que é pior do que você não conhecer, é você conhecer e mesmo assim não obedecer. Por isso que para demônio não tem perdão. Por isso que o diabo não tem perdão. Porque ele conheceu, ele viu aquilo que nenhum homem viu. Aquilo que nenhum homem experimentou, o diabo experimentou, que é a presença real, na sua essência, na sua plenitude, na sua majestade. E mesmo assim ele desobedeceu. É o que aconteceu com esse povo aqui, que pediu para que Jesus fosse embora, porque para eles era mais confortável viver na desobediência. Eu não sei se você sabe, mas o porco, comer porco, assentar, era proibido para Israel.
Era proibido para o povo de Deus consumir essa carne, criar essa carne, porque assim Deus determinou para aquele povo, naquele momento, né? Assim, né, que Deus ordenou. E esses povos também não eram fiéis, porque se eles eram criadores de porcos, suinocultores, como se eles seriam dizimistas? Se no templo não aceitaria o dízimo de porcos. Então essas pessoas estavam acostumadas a viverem na desobediência. E foi exatamente por isso que Jesus permitiu que aqueles demônios fossem e entrassem naqueles porcos, porque era uma carne proibida, aquele povo não poderia estar consumindo aquela carne, aquele povo não poderia estar criando aqueles porcos. Ou seja, Jesus está mostrando para eles: vocês estão em desobediência. E como vocês não estão me adorando, não estão me servindo com as suas fidelidades, com as suas fazendas, porque aquilo que vocês fazem é ilícito, então vocês não merecem a minha proteção, vocês não vão ter a minha proteção. E é por isso que as pessoas costumam, né, questionar por que Jesus deixou isso acontecer, esse prejuízo. Porque quem não obedece não tem a segurança de Deus. Quem não está disposto a servir ao Senhor com as suas fazendas e com as suas primícias, com a sua obediência, não pode desfrutar da sua segurança. Você entende isso? Mas o interessante, por que Jesus ainda quis ir naquele lugar? Porque ali tinha uma alma que estava disposta, que só precisava de uma oportunidade, que era o próprio demoniado. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, porque ele viu que se ele continuasse naquele lugar, ele poderia voltar a praticar as mesmas obras que aquele povo se recusava a deixar. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor e te fez, e como teve misericórdia de ti. A mesma obra que o Senhor começou na vida desse homem estava dizendo: eu comecei em você, mas eu não vou terminar em você. Eu não vi esse lugar apenas para salvar eu vim para salvar uma família, e através dessa família alcançar as outras cidades da região. E é assim que Deus faz. Sempre quando Ele vai fazer algo na vida de alguém, não é simplesmente por aquela pessoa e vai terminar naquela pessoa. A obra de Deus, ela tem início, mas ela não tem fim. Ele pode ter começado por você na sua casa, na sua família, mas não vai terminar só em você. A sua família vai ser alcançada por Ele. Sua família vai ser tocada por Ele. Mas primeiro é necessário que primeiramente você conte o que Jesus fez na sua vida. Não somente com palavras, mas com atitudes. Versículo 20, ele foi e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, as 10 cidades ao redor, com grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Às vezes, Deus vai te tirar do seu lugar, da sua habitação, só para que você testifique o que Jesus fez na tua vida, para que você se torne um evangelista, para que você se torne um discípulo do Senhor Jesus. Mas para isso é necessário que você faça tudo isso que os demônios fizeram e principalmente aquilo que ele não fez, que eles não fizeram, que é obedecer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.